Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma série aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal de educação que mais cresce no Brasil, com aulas para o concurso de Açailândia, com foco na banca Funvap. Teoria mais exercício. Vamos fazer compilados de alguns assuntos relativos a algumas matérias que vão ser cobradas nesse grande concurso. Então, se você quer se preparar da melhor forma possível, continue aqui e vamos para a aula de hoje. O que então vamos estudar na aula de hoje? Vamos falar sobre direito administrativo. Vou mostrar para você aqui uma definição matadora para facilitar o entendimento e assim a aplicação na hora de a gente fazer os exercícios. O direito administrativo é o ramo do direito público em que há predominância do interesse do Estado, disciplina os interesses gerais. Quer dizer, é o ramo do direito que visa disciplinar as relações do Estado com a sociedade. Então veja, nós temos aqui um ramo do direito, ok? Que tem interesse, que visa alcançar o interesse do Estado, sobretudo em relação ao particular, não é isso? Então, o interesse do Estado. E esses interesses são disciplinados por meio de alguns dispositivos normativos que nós iremos estudar logo mais, bem? E tudo isso visa estabelecer uma relação disciplinar entre o Estado e a sociedade. Essa relação é também chamada de relação vertical, tudo bem? Então, temos aqui, eu vou colocar aqui um pequeno mapa mental aqui para auxiliar vocês nesse entendimento. Imagina aqui que esse círculo seja o Estado, ok? Seja o Estado. Esse outro círculo seja a sociedade, ok? Então, aqui, ó, sociedade ou um civil, da sociedade, ok? Então, a sociedade está aqui. A relação entre eles é uma relação entre Estado e sociedade, é uma relação vertical, ok? E quem disciplina os interesses do Estado em relação à sociedade é o direito administrativo. O direito administrativo, que a gente resume, como direito ADM. Tudo bem? Então, o direito administrativo vai promover aqui, a partir de dispositivos normativos, toda matéria disciplinar ou a relação entre o Estado e a sociedade, entre o Estado e o indivíduo, aquele que compõe a sociedade, que é o sujeito, tudo bem? A relação é uma relação entre ambos, uma relação vertical, tá? Ou seja, o Estado, ele é soberano. O Estado é soberano, pessoal. É soberano. Vivemos no Estado soberano, previsto lá na Constituição Federal de 1888. Você pode estar vendo lá nos primeiros 3 artigos, você vai ver que o Estado ele é soberano. Bom, então vamos lá. Quais são as fontes do direito administrativo? A primeira fonte é a lei, tá? Essa fonte aqui, é chamada de fonte primária, tá bom? E alguns livros também é chamada também de fonte originária ou fonte original, tá? Tá aqui só para você saber. Então, fonte originária, fonte primária é a lei. Ela é a principal fonte do direito administrativo. Não quer dizer, não obstante, que não existam outras fontes do direito administrativo, tá? Vai desde a Constituição Federal, previsto lá no artigo 37, até os demais atos normativos, expedidos como, por exemplo, decretos, resoluções e regimentos. Tudo que visa a disciplinar, a normatizar, a relação entre o Estado e seus agentes é matéria do direito administrativo. Assim, a lei como fonte do direito administrativo é a lei em seu sentido amplo, tá? Ou seja, a lei feita pelo parlamento e também atos normativos expedidos pela administração. Então, tudo aquilo que é expedido pela administração de maneira oficial, de caráter oficial, deve ser cumprido como se fosse uma lei, tá? Então, a lei é a fonte primária ou fonte originária, principal fonte de direito administrativo. A segunda fonte é a doutrina. O que é a doutrina? São teses de doutrinadores que influenciam nas decisões administrativas. Então, imagina só, temos uma matéria que deverá ser analisada administrativamente e aí existem algumas dúvidas, Existe dúvida para a decisão para tomar essa decisão administrativa. Existe uma dúvida. Então, o que vai ser analisado? Será analisado aquela matéria administrativa a partir das teses dos seus doutrinadores, que são estudiosos, pessoas que estudam o direito e desenvolvem suas teses. E a partir disso,
essas teses irão influenciar as decisões administrativas, como no próprio direito administrativo. Tá? A doutrina é a segunda fonte do direito administrativo. Terceira fonte, jurisprudência. O que é a jurisprudência? É a reiteração de julgamentos no mesmo sentido. Ou seja, tem vários julgamentos, você tem aí uma matéria jurídica que está sendo analisada e existe uma reiteração, tá? Uma avaliação de vários julgamentos que analisam determinada matéria em um mesmo sentido, dando a esse fato jurídico ou fato administrativo um determinado sentido, ok? A jurisprudência não é um segmento obrigatório, trata-se apenas de orientação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração. Ou seja, a jurisprudência é uma orientação, de fato, aos órgãos que compõem o Poder Judiciário e também à própria administração. Entretanto, se o Supremo Tribunal Federal, aqui uma observação importante, tá? Observação matadora aqui, ó, Supremo Tribunal Federal, se ele editar súmula vinculante, marque no seu caderno aí, ó, seu caderno de estudo, súmula vinculante, isso aqui é matéria de caso, tarefa de caso para você estudar, que seria uma súmula vinculante. Esta, por determinação da Constituição, artigo 103A, será obrigatória. Então, ó, você já sabe que a súmula vinculante tem caráter obrigatório para toda a administração pública, tanto a direta como a indireta. A gente vai analisar um pouco mais adiante o que significa a administração pública direta e indireta. De todos os níveis da federação, União, Estados, Distrito Federal, municípios, para todo o Poder Judiciário. Então, a jurisprudência, todas aquelas súmulas vinculantes, ou seja, súmulas essas que têm força de lei, tá? Elas têm força de lei, elas devem ser acatadas e ela tem caráter obrigatório para toda a administração. Por exemplo, a súmula vinculante número 21. O que diz lá? É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, é inconstitucional, ou seja, foge, né, à Constituição Federal a exigência, né, de algum pagamento antecipado para a admissão, né, de um recurso administrativo. Isso aqui está previsto nessa súmula vinculante número 21 e ela tem caráter obrigatório, ou seja, deve ser cumprida como se fosse, né, semelhantemente uma lei. Então, a jurisprudência é isso, tá? São orientações, porém existem algumas que são que têm caráter vinculante, como essa súmula vinculante número 21. Tarefa de caso para você estudar súmula vinculante, tá? Que faz parte da jurisprudência. Quarta fonte do direito administrativo, os costumes. O que são costumes? São condutas reiteradas, ou seja, que se repetem, né? Praticadas pelos agentes públicos, com consciência de obrigatoriedade. Costumes que diversos órgãos possuem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é comum na Caixa Econômica Federal. Todo final de ano é feito o quê? Um balanço de tudo que foi acumulado, tudo que foi gerado de riqueza na empresa, no lucro, né? E ali é feito o quê? Uma distribuição por participação. E aquela participação é feita para os seus funcionários, né? No final do ano, essa participação nos lucros é feita para todos aqueles que fazem parte ali da empresa. Então isso aí já é um costume do órgão. Já é um costume ali que faz parte daquela organização. E isso aí também é levado em consideração, tá bom? Como fonte do direito administrativo. Então são 4 fontes: a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Lembrando que todas essas outras depois da lei, ó, a doutrina, deixa eu ver aqui, deixa eu marcar aqui para você. A doutrina, a jurisprudência e os costumes, todas elas são fontes secundárias, tá? São fontes secundárias do direito administrativo. Enquanto a lei é uma fonte primária, as demais são fontes secundárias. Então pronto, você já sabe quais são as fontes do direito administrativo, qual é a fonte principal e fonte originária, ou fonte primária, que é a lei. As demais todas são fontes secundárias, mas também devem ser obedecidas pela administração pública. Vamos agora para o jogo, tá? E aqui eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa trabalhar um pouco do que foi analisado durante a aula. Então a gente faz a revisão rápida do assunto, de forma objetiva, pontual. Você faz as marcações no seu bloco de notas, no seu caderno de estudo, e agora com os exercícios você vai fixar ainda mais a informação. Então a questão número 1 diz assim: o costume não pode ser considerado fonte do direito administrativo, haja vista o princípio da legalidade de ser um dos princípios da administração pública. Vamos analisar essa questão em duas partes, tá bom? A primeira parte, antes da vírgula aqui, ó, diz assim, ó: o costume não pode ser considerado fonte do direito administrativo. Bom, a gente acabou de ver que o costume é uma das fontes do direito administrativo. Então, isso aqui é totalmente falso. Isso está errado, tá? Essa primeira parte da questão já está errada, bem? Mas vamos continuar, né, a análise. Haja visto o princípio da legalidade.
ser um dos princípios da administração pública. De fato, é verdade isso aqui. A administração pública é regida pelo princípio da legalidade. Isso a gente vai ver lá no artigo 37, tá? No artigo 37 da Constituição Federal. A gente vai analisar isso aqui, tá? Em outra oportunidade, e você vai ver, de fato, os princípios que compõem o que regem a administração pública. Porém, pessoal, essa parte aqui está certa, a outra parte está errada. Então, o gabarito dessa questão é errado, tá? Então, é assim que funciona. Você vai analisando o enunciado da questão, vê em quais partes estão alinhadas, quais partes estão corretas, coerentes, quais estão dissonantes. E ali você vai encontrar o gabarito, tá bom? Simples, questão objetiva sobre fonte do direito administrativo. Vamos para a questão número 2. Em decorrência do princípio da legalidade, a lei é a mais importante de todas as fontes do direito administrativo. De fato, pessoal, realmente nós temos aqui, ó, que a lei, ela é a fonte primária e a fonte mais importante de todas as outras fontes. Isso a gente analisou agora há pouco, então gabarito simples, certo, não tem como errar, tá bom? Questão de nível superior do Tribunal Regional do Trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre a administração direta e a administração indireta, um pouco sobre a organização administrativa. O que seria isso? Bom, a administração direta é um conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Então, a administração direta é um conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Pessoal, vou marcar aqui para você saber, tá? A parte principal aqui dessa definição é isso aqui, ó. Pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício. Ó, somente elas têm essa competência, tudo bem? A competência de quê? De forma centralizada. Pessoal, essas pessoas federativas, elas têm uma competência para realizarem uma atividade de forma centralizada. Que atividade é essa? As atividades administrativas do Estado. Deixa eu só marcar aqui para você. Bom, as atividades administrativas do Estado, tá bom? Segundo o conceito de Carvalho Filho, 2016. Tá? Vou só marcar aqui, fazer as marcações, e eu vou mostrar um mapa mental que vai ilustrar melhor essa ideia que eu estou passando para vocês. Administração direta, o que seria? Conjunto de pessoas administrativas. Agora aqui, ó, temos uma diferença. Enquanto na administração direta as pessoas são federativas, agora nós temos pessoas administrativas. Então, essas pessoas administrativas, elas estão vinculadas. Ou seja, existe uma vinculação às pessoas, não é, da administração direta. Nesse caso, as pessoas federativas. Não existe hierarquia, não existe subordinação. O que existe é uma vinculação. E tem um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa administração indireta? Desempenhar atividades também administrativas, só que agora não mais de forma centralizada, mas de forma descentralizada. Até marquei aqui, ficou torto, mas vocês vão entender no exemplo logo após essa definição. Então aqui, ó, pessoal, a administração direta. Quem seriam essas pessoas federativas? Eu vou aqui só botar aqui no mapa, tem ali descrito, tá? Mas eu vou colocar aqui para você, ó. União, Estado, DF, Distrito Federal e M, município. Tudo bem? Eu aqui enumerei, mas no mapa já você vai analisar isso aqui. E quem faz parte da administração direta? Quem faz parte é a fase. Isso aqui é utilizado, uma forma de você lembrar, né, quem é que faz parte dessa administração direta. Quem é que faz parte? Fundação pública, autarquia, S de sociedade e economia mista, e E de empresa pública. A gente vai ver com mais detalhes, uma por uma, nas próximas aulas de direito administrativo. Vamos analisar esse mapa aqui, você vai printar aí no seu celular ou no seu computador esse mapa. Esse mapa tem uma ilustra de forma assim, bem resumida, bem objetiva, isso que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Quem é que faz parte? Deixa eu só ver aqui pronto. Quem é que faz parte da administração direta? A União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Então aqui são as pessoas federativas. Pessoas, ó, aqui, ó. Pessoas federativas, tudo bem? Então, são elas que compõem, né, a administração direta. E aí, ela administra o país de forma, vou botar aqui, ó, entre parênteses, só para você lembrar, de forma centralizada. Centralizada. No momento que as pessoas federativas, né, elas estão administrando, elas percebem que elas não vão conseguir administrar todas as esferas, né, da sociedade, todas conseguir se inserir ali em diversos nichos,
de produção do país e etc., de fiscalização, ela não vai conseguir de forma centralizada, né? Nem tudo ela vai conseguir. Então, o que ela faz? Ela descentraliza. Ela pode descentralizar, né? Aqui, nessas pessoas, né? Na administração indireta, ou também ela pode descentralizar, lidando aí, nesse caso, com a iniciativa privada. Bom, então, tem duas maneiras de descentralização. Ou descentralizando, criando a administração direta, que sempre é criada por lei, tá bom? Ou através de contrato administrativo e ato unilateral para fazer parceria com a iniciativa privada, tá bom? Então, aqui é um processo de descentralização. A gente vai ver depois com mais detalhes o que seria, né, a definição do que seria a descentralização. Então, ó, pessoas federativas compõem a administração direta, a União, Estado, DF, município, administra o Estado de forma centralizada, acontece a descentralização a partir da criação, né, dessa administração direta a partir de uma lei, onde são criadas, né, as autarquias, as fundações públicas, existem duas, né, de direito público e a de direito privado, agências executivas que funcionam ou se comportam como autarquias também, empresas públicas, sociedade de economia mista e associações públicas, tá bom? Então aqui você tem uma ideia, um quadro geral da administração direta. Na iniciativa privada, existe a descentralização ou a delegação, digamos assim, né? Através aqui dos concessionários. Existem dois tipos, o comum e o especial. Você precisa dar uma olhada nessas duas leis. Os permissionários e os autorizatários. Como a nossa aula é uma aula direta, objetiva, eu prefiro trabalhar essas definições, esses conceitos em aulas futuras. Então, aqui é apenas um mapa, um resumo geral de como está organizado, então, a administração pública. Temos a administração direta, formada pelas pessoas federativas do Estado, União, Estado, DF, municípios, e administração direta, autarquia, fundação pública, agência executiva, empresa pública, sociedade de economia mista, associações públicas. Tudo isso é um resumo, tá, pessoal? Um resumo da organização administrativa. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, entender aqui como é que funciona a criação dessa administração indireta, né? Sempre é dada, né, necessária uma lei específica, ou seja, uma lei para criar, né, a autarquia. Tudo bem? E essa lei específica, ela é classificada como lei ordinária, tudo bem? Então, a lei específica, ela cria a autarquia, tudo bem? E existe também, nesse caso aqui, ó, já para a sociedade de economia mista, empresa pública e fundação, existe uma autorização, né? É necessário que haja uma autorização legislativa. Já as fundações, exige-se uma lei complementar para definir quais serão as áreas de atuação de uma fundação pública, tá bom? Então, pessoal, aqui um resumo. Você pode printar no seu celular, no seu computador e colocar no seu caderno, que isso ajuda demais. Tenha certeza que você vai ver questões que abordam esse assunto. Onde você vai encontrar essas informações? Lá no artigo 37, no parágrafo 19 da Constituição Federal. Agora, uma pegadinha que muitos caem, né? Que é a diferença entre descentralização e desconcentração. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, eu vou marcar na palavra descentralização essas três letrinhas aqui, essas siglas 100, tá? Que quer dizer o quê? Criar entidade. Então, você já tem que lembrar disso aqui, ó. Cria entidade, descentralização. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, CO. O que é o CO? Cria órgão, tudo bem? Então, vamos lá para o artigo 10º, tá? Das disposições legislativas. Diz assim: ocorre a criação de uma nova pessoa jurídica. Não há hierarquia, isso a gente viu lá no início da aula, né? Entre o ente que descentralizou e o ente descentralizado. Professor, explica aí de forma mais clara, porque eu não entendi. Beleza, vamos lá, ó. Imagina só aqui, ó, uma pessoa federativa. Vou colocar aqui, ó, a União, tudo bem? A União, ela não consegue administrar tudo. Tudo bem? Ela não consegue administrar todas as coisas. Aí o que ela faz? Eu vou criar aqui uma autarquia. Eu vou criar o INSS para aposentar as pessoas. Aqui, ó, INSS. Beleza? Então, a União é uma pessoa federativa, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito público. Tudo bem? Aqui não vou colocar aqui, mas você já sabe. É uma pessoa jurídica de direito público. Aí ela cria, né, uma autarquia, que também é uma pessoa jurídica de direito público, beleza? Então, no momento que ocorre aqui, ó, essa criação dessa outra pessoa, essa criação de outra entidade, ou seja,
ocorreu o fenômeno da descentralização. Aqui ocorreu uma descentralização. Só que não há hierarquia, não há subordinação. O que é que existe entre as duas? Entre as duas existe vinculação. Somente isso. Tudo bem? A vinculação é o quê? De vez em quando, essa pessoa jurídica aqui vai fiscalizar e ver se essa pessoa jurídica está fazendo ou está cumprindo o papel que ela deveria desempenhar. Tá bom? E depois, mais adiante, a gente vai estudar com mais detalhes como é que funciona essa fiscalização, tá bom? Mas a princípio eu quero que você entenda isso. Temos aqui a pessoa jurídica, pessoa federativa, criando outra pessoa jurídica, nesse caso uma autarquia, que faz parte da administração indireta. O que existe entre as duas pessoas? Não existe hierarquia, não existe subordinação. O que existe? Vinculação. Tudo bem? Então, aqui, nós temos uma nova pessoa jurídica. Agora, vamos lá entender o conceito de desconcentração. A distribuição, ela ocorre na mesma pessoa jurídica. Olha só, essa distribuição de competência, né? Ela ocorre na mesma pessoa jurídica. Nesse caso, já há hierarquia e há subordinação entre os órgãos. E aqui um detalhe bem importante, não tem personalidade jurídica, ou seja, não é uma pessoa, é um órgão, tudo bem? Então, olha só, imagina de novo aqui a União, certo? A União, ela cria os ministérios. Eu vou botar aqui, só para você saber aqui, só para você entender de forma resumida, tá? O MEC, por exemplo, um ministério ligado ao governo federal, né? É o SUS, por exemplo aqui, né? Ministério da Economia, bem? O Ministério da Segurança Pública. Então, cada um desses ministérios aqui, é o quê? É um órgão. Tudo bem? Então, imagina aqui, que aqui seja o corpo, não é? Então, aqui nós temos os braços, as pernas. O que existe entre o órgão e a pessoa que criou? Nesse caso aqui, a União é uma pessoa jurídica. O que existe entre o órgão? Está aqui o MEC, né, que é o Ministério da Educação. O que existe entre o órgão e a pessoa jurídica? Não existe vinculação. O que existe é o quê? Existe um regime de imputação. O órgão está ligado à pessoa jurídica por imputação. Tá? Faz parte do corpo. Tudo bem? Faz parte do corpo. Só que o órgão não responde juridicamente. Quem responde é quem? É a União, que é a pessoa jurídica. Tudo bem? Então, imagina só, um funcionário do Ministério da Educação, comete, quem sabe, algum delito, alguma coisa assim, que comprometa a administração pública. Quem é que vai responder juridicamente? Quem é que vai indenizar, digamos assim, a parte lesada? A União, tudo bem? Ah, professor, mas aí poderá ocorrer uma situação onde esse agente será responsabilizado futuramente? Sim, haverá o regresso, da punição. Mas isso aí a gente só vai trabalhar em aulas futuras, tá bom? Então, veja, nós temos a distribuição na mesma pessoa jurídica, de competência. Então, a União ela não vai dar conta de, sozinha, cuidar da educação do país. Então, ela cria um Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um órgão. E aqui, nesse caso, como eu tenho aqui a pessoa jurídica criando o órgão, eu tenho o fenômeno da desconcentração. O que está acontecendo? A administração está criando órgãos, ou seja, cria órgãos. Isso aqui é um macete para você não esquecer, tudo bom? E, nesse caso, a descentralização cria ente. Então, cria ente é o quê? O ente, no direito administrativo, é chamado também, define o que a gente chama de pessoa, tá bom? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então, a gente tem aqui um mapa que bem ilustrativo, um resumo do que seria a descentralização e a desconcentração. Descentralização cria ente, que é uma pessoa jurídica. Desconcentração cria órgãos, que está vinculado através da imputação à pessoa jurídica que criou ele. Não tem personalidade jurídica. Esse é um resumo, essa pegadinha, muitos caem, você não tem mais desculpa de errar questões que envolvam esses dois institutos de descentralização e desconcentração no direito administrativo, tá bom? Anote, se existir algumas dúvidas, volte um pouquinho o vídeo e continue acompanhando os vídeos, essa série de vídeos que a gente vai estar postando e você vai, pouco a pouco, entender e tirar suas dúvidas gradativamente. Vamos agora resolver questões e aplicar aquilo que a gente viu nessa aula de hoje, tá bom? Questão número 1 diz assim, assinalar a alternativa
que não seja característica do órgão administrativo. Olha só. Não seja característica do órgão. Então vamos analisar. Letra A, poderes funcionais. Obviamente, né? Todo órgão tem seus poderes funcionais. É uma característica do órgão. Letra B, personalidade jurídica. O órgão tem personalidade jurídica, pessoal? Lógico que não. Então aqui, ó, já encontramos nosso gabarito. Não tem personalidade jurídica. A gente acabou de ver isso aqui, ó. O órgão não tem personalidade jurídica, ele não responde juridicamente. Quem responde é a pessoa jurídica que criou ele. E essa resposta, né? Essa relação é a relação de imputação. Não pode esquecer disso aqui. Vamos lá. Então, ó, uma característica do órgão, estrutura. Todo órgão tem a sua estrutura, tudo bem? Como é criado, a sua competência. Também, todo órgão tem a sua competência. O que o órgão não tem? Personalidade jurídica, tá bom? A administração expressa a vontade do Estado por meio... Olha só, ele quer aqui, ó, que você diga, marque a alternativa, que expressa a vontade do Estado. Então, a administração, ela expressa sua vontade por meio, letra A, de agentes, letra B, de órgãos, letra C, de entidades, letra D, de funcionários. Pessoal, o órgão, as entidades, todos eles para funcionar precisa de quê? Precisa dos seus agentes. Caso não haja os seus agentes, não existirá órgão, não existirá entidade, correto? E funcionário é um termo que não é aplicado na administração pública, porque na administração pública nós tratamos do termo, na terminologia agente ou servidor. Tá bom? Funcionário geralmente é aplicado na iniciativa privada, tá bom? Então aqui não entra na nossa análise não. Vamos lá para a questão número 3. A administração pública é um conjunto de órgãos. Sim, né, pessoal? A gente já aprendeu que a administração pública é um conjunto de órgãos. E letra A, em que se dividem os poderes do Estado? Logicamente que não, né, pessoal? Os poderes do Estado são divididos nas 4 pessoas federativas, que é a União, Estado, DF e município. Bem? Então, os poderes do Estado são divididos, né? São distribuídos, cada um na sua esfera. Letra B, instituídos para a consecução dos objetivos do governo. De fato, nós temos aqui o nosso gabarito. Né? Letra B é o nosso gabarito. O conjunto de órgãos tem essa finalidade. É instituído para a consecução, para a busca, né, de alcançar os seus objetivos do governo. Tá? Essa é a finalidade primordial, nesse caso, né, dos órgãos. Tá? Letra C, que demonstram a soberania posta em ação. Não, pessoal, os órgãos não têm soberania. Tá? Quem tem soberania é o Estado. O Estado é soberano. Tá bom? Letra D, que praticam atos de governo. Também não, né, pessoal? Não faz nem sentido. Então vamos lá, questão número 4. A administração pública é uma atividade, letra A, política, letra C, sempre discricionária, letra B, né? Letra C, neutra, ou letra D, sempre vinculada à lei. Só letra A, a gente já descarta. A administração pública não é uma atividade política, viu? Letra B, a administração pública não é sempre discricionária, tá? E a gente vai entender depois, mais adiante, o que seria essa administração pública discricionária, tá? Aqui, quando a lei, ela flexibiliza a ação do gestor, tá bom? E a gente vai depois, com mais calma, entender um pouco mais essa terminologia, tá bom? A administração pública é uma atividade neutra? Lógico que não. Tem impacto. Todas as ações geram um certo impacto. A letra D é o nosso gabarito. A administração pública é uma atividade sempre vinculada à lei. Pessoal, a administração pública só fará qualquer coisa ou deixará de fazer em virtude de lei. Beleza? Se a lei disser para fazer, ela faz. Se a lei disser para não fazer, ela não faz. Simples, como o sol ao meio-dia. Tá vendo, pessoal, como o direito administrativo é tranquilo, é fácil? Difícil? Que basta você fixar aí, a partir dos exemplos, né? Pegar aí as dicas, né? E fazer aí seus apontamentos, que você vai ver que na hora do exercício você não vai ter dificuldade alguma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessa série de aulas aqui, e a gente vai continuar aí estudando as matérias que vão cair nessa prova do concurso de Açailândia. Então acompanhe os vídeos aqui no canal do YouTube, deixa o like, compartilhe, se inscreva. Breve a gente teremos aqui um material exclusivo para o concurso de Açailândia. Então, se você tem interesse, deixe seu comentário, deixe seu feedback, sugestões de aula, tá bom? E a gente vai estar trabalhando da melhor forma possível. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês mantenham firme o ímpeto e o desejo de vencer. Esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui, se Deus quiser. Até mais.